Olha, até agora mais de 120 líderes mundiais discursaram nessa primeira semana da Cúpula do Clima. Todos prometeram agir para conter as mudanças climáticas, mas por enquanto as negociações não tiveram avanços. E sobre a expectativa para essa segunda semana, nós vamos conversar agora ao vivo com Tasso Azevedo, que é coordenador técnico do Observatório do Clima. Tasso, eu e Leandro Magalhães aqui com você, bem-vindo, que bom contar com a sua participação hoje. Eu estava ouvindo o Américo falar sobre a referência à Amazônia, né, dos principais líderes no mundo inteiro. E me lembrei de uma fala também de uma pessoa envolvida no debate climático, dizendo que não adianta mais pensar, eu vou jogar isso aqui fora, jogar dentro do planeta, somos um só. Como é que você está enxergando essa atenção voltada para a Amazônia e quanto isso aumenta a responsabilidade do Brasil nesse debate? O Brasil é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa no planeta, né? A gente só fica atrás da China, dos Estados Unidos, da Índia e da Rússia. Só que ao contrário desses países, que têm como principal fonte de emissão a queima de combustíveis fósseis, que é mais de 2/3 das emissões, no caso do Brasil, a gente está nessa posição por conta do que a gente chama as mudanças de uso da terra, a forma como a gente usa, né, o nosso território. E dentre as emissões desse setor, o principal é o desmatamento, e o desmatamento na Amazônia é o que prepondera. Então, não é à toa, né, que se coloca muita ênfase sobre a questão da Amazônia. E tem uma questão fundamental também, né, que cada vez que a gente desmata a Amazônia, a gente tem um efeito duplo. A gente coloca mais gás de efeito estufa na atmosfera e diminui a capacidade do planeta de absorver carbono de volta. Então, tem um efeito duplo. Então, essa é uma preocupação bem importante. Então, cuidar da Amazônia e cuidar da floresta de uma forma geral é uma preocupação do mundo e uma preocupação, obviamente, para nós no Brasil, né? Porque dependemos da Amazônia para a questão da água, para a questão de geração de energia elétrica, inclusive renovável, né? Através das hidrelétricas e também para a produção de alimentos, né? Que a gente tem na agricultura brasileira. Então, realmente é um tema que é importante para todos e por isso que ele fica sempre colocado na mesa. Agora o Leandro Magalhães aqui de Brasília, quem fala, obrigado pela entrevista. E eu gostaria de questionar, Tasso, um dado que me chamou a atenção. Os Estados Unidos agora propõem plano de compensação para países em desenvolvimento. Só que até a semana passada, alguns países, apenas um pouco mais de 20 países, firmaram realmente um compromisso, apresentaram metas concretas na COP27. Ou seja, isso preocupou a ONU em relação a isso. Esse plano foi entregue semana passada, mas foi algo que já foi costurado na COP26 do ano passado. Como é que você vê dessa forma concreta, ou seja, poucos países apresentando um plano efetivo mesmo? Bom dia. Na verdade, bom dia. Na verdade, a questão é que você tem já os compromissos que quase todos os países já apresentaram, e se esperava que os países apresentassem compromissos mais ambiciosos, que eles vão cada vez apresentando compromissos mais ambiciosos. E é nesse ambiente, né, que a gente tem esses compromissos que foram feitos por alguns países previamente a essa COP. Mas se espera que tenham mais compromissos ao longo dos próximos meses e anos, né? Agora, acho que a questão central que está colocada aqui tem uma questão muito importante, a questão do financiamento. Não é tanto o caso do Brasil, que não depende tanto disso, mas para os países menos desenvolvidos é muito crítico você ter o financiamento. E há uma promessa que foi feita lá em 2009 ainda, de se colocar 100 bilhões de dólares por ano disponível para apoiar os países menos desenvolvidos a se adaptarem para as mudanças climáticas e também reduzirem suas emissões, crescerem, né, reduzindo as emissões. E esse dinheiro não está aparecendo. Então, tem uma disputa que é um pouco assim, olha, se o recurso que deveria estar sendo colocado, que foi prometido há muito tempo atrás, ele não está aparecendo, como é que pode se cobrar tantos os compromissos para se avançar? Então, esse é um tema importante. Outro tema que tem a ver com o ponto que você levanta, é que existe uma discussão aqui sobre as chamadas perdas e danos, né? É a seguinte ideia: tem países que já estão sofrendo com a crise climática de uma forma assim, bastante forte e que não deram contribuição para a poluição, ou quase nada fizeram para contribuir com a poluição, que são especialmente as pequenas ilhas. Esses países já estão numa fase que
não é a questão de apoiar para eles não sofrerem impacto ou se adaptarem, é que eles vão ter perdas que são irremediáveis, né? Então, o que está se propondo aqui, o que muitos países africanos têm nessa situação, é que se tenha um mecanismo nessa convenção que compense as perdas que esses países estão tendo e que são irremediáveis. Esse é um tema muito árduo, que a maioria dos países desenvolvidos não quer nem ouvir falar, né? Mas que é um tema importantíssimo que está na mesa e que se espera que o debate possa avançar, né, sobre esse tema. Então, essa questão financeira é talvez a questão que mais está travando o andamento das negociações e a ampliação da ambição dos países. Tasso, nesse ambiente que você descreve, o que é esperado do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na COP? Tem uma grande expectativa, né, porque, digamos, o Brasil nos últimos 4 anos praticamente ficou fora de relevância no debate, nesse debate que acontece aqui, né? E por quê? Porque o Brasil se colocou numa posição que é um pouco tacanha, assim, para um país da dimensão do Brasil, da responsabilidade do Brasil e dos potenciais que o Brasil tem, que é uma coisa do tipo, me dê o dinheiro que aí eu faço mais ambições. Isso faz muito sentido para um país do tamanho do Brasil. Então, como a mensagem, né, que o presidente eleito anunciou durante, né, o seu discurso, falo durante a campanha, mas principalmente durante o discurso de posse, no dia da eleição, né, ele botou muita ênfase na questão das mudanças climáticas como uma prioridade e especialmente a nossa principal fonte de emissões, que é o desmatamento, trabalhar para o desmatamento zero. Isso trouxe para o ambiente aqui da COP muito entusiasmo, diria assim. Então, eu diria que nos últimos 4 anos a gente vinha para a COP e mais ou menos as pessoas falavam assim, tipo, que pena, né? O Brasil não está tão, enfim, participando muito. E agora as pessoas estão entusiasmadas, né? Com essa mudança de posição, porque o Brasil sempre foi crucial nas negociações de clima, né? Um acordo de Paris, por exemplo, ele não existiria se não fosse a diplomacia brasileira e o trabalho brasileiro para que ocorresse o acordo naquele formato. Então, é esse o Brasil que se espera, né, com a grande expectativa da vinda do presidente Lula. E agora, ele tem que trazer essa expectativa, ou fazer essa expectativa valer, né? Então, há muita expectativa mesmo pelo discurso dele aqui e que possa trazer elementos, né, que sejam, enfim, impulsionadores dessa agenda do clima num momento que, por exemplo, a Europa passa por um momento muito difícil, né, para reduzir suas emissões por conta da crise lá com a guerra da Ucrânia, né? Então, enfim, é um momento assim, de um certo otimismo, né, trazido por esse novo momento que o Brasil está vivendo. Tasso, na sua avaliação, qual o ponto positivo e o ponto sensível para nós brasileiros, um ponto negativo na sua avaliação para essa COP? O que a gente tem a apresentar ou também se justificar e apresentar propostas? Eu acho que um ponto negativo, óbvio, é que o dado do desmatamento não saiu, né? Ele está pronto, a gente sabe que está pronto o dado do desmatamento e a expectativa é que ele só saia esse dado depois de terminada a COP. Você sabe o que é isso, né? Quando se adia o dado do desmatamento é porque a gente sabe que o dado do desmatamento foi mais alto do que se quer demonstrar aqui durante. Isso é ruim, porque gera uma sensação dos mais parceiros que é um país escondendo as coisas, digamos assim. Mas do ponto de vista das negociações, tem um tema interessante, a gente tem falado pouco sobre ele, mas é um tema bem interessante, que é o tema de trazer a agricultura, a chamada agricultura de baixo carbono, como um instrumento para você também absorver carbono. Não só reduzir as emissões, mas absorver carbono. Então, não é só as florestas que absorvem carbono, né? As atividades agrícolas, depende de como elas são feitas, bem feitas, elas fazem com que a gente reduza a emissão, mas ao mesmo tempo concentre carbono no solo. E é possível você absorver muito carbono no solo ao mesmo tempo que você está tendo produção agrícola. É o que eles chamam, né, de agricultura smart agriculture, né, que seria uma espécie de, enfim, agricultura esperta ou agricultura de baixo carbono. Então essa é uma agenda muito boa para o Brasil. Está em curso uma discussão sobre isso e como seria, né, o modelo para que a agricultura pudesse contabilizar, né, esse carbono que é absorvido no solo quando você faz boas práticas agrícolas. O Brasil é um país que tem muita tecnologia para fazer isso, tem muita área degradada, que hoje emite carbono e que pode ser convertida em áreas
bem manejadas e que absorvam carbono. Essa é uma agenda positiva para o Brasil. Tasso, só para a gente terminar, eu queria lhe ouvir sobre a sua percepção da noção do ponto de não retorno, que é um alerta que vocês vêm fazendo, não é de agora, é há 3, 4 anos, e a pandemia, depois a guerra, tudo isso foi adiando essa noção, pelo menos nas atitudes e nas decisões dos governos, em agir rapidamente para evitar chegar mais rápido nesse ponto de não retorno. Qual é a tua percepção desse debate agora, na COP27? Esse é um debate que tem muito... existe esse ponto de não retorno para o planeta, né? Enfim, para vários sistemas é diferente, mas para nós essa questão é uma questão muito importante na Amazônia. Porque o que a ciência tem mostrado é que quando você perde entre 20% a 25% da cobertura florestal na Amazônia, a gente pode chegar nesse ponto de não retorno. O que seria isso? Seria um ponto em que a floresta, em vez de funcionar como uma bomba que atrai carbono, né, que tira carbono da atmosfera, ela passa a funcionar emitindo carbono. Por que isso? Porque você tem menos árvores e as árvores e a floresta, por conta de está muito fragmentada, ela vai secando. E conforme ela seca, você tem menos árvore para poder evapotranspirar, né, levar água para a atmosfera e fazer o ciclo das chuvas, e cada vez é como se fosse um ciclo que cada vez vai secando mais, fica mais susceptível ao fogo, tem mais fogo, degrada mais, tem menos evapotranspiração. Então a gente gera um processo em que a floresta tende a se transformar em um ambiente mais seco e árido. É comum ouvir falar desse processo chamado de savanização. Não que a savana seja uma coisa ruim, mas a Amazônia virar uma savana é uma coisa ruim, porque cortaria o ciclo que nós precisamos para manter toda a irrigação, né, e toda a chuva que a gente tem na América do Sul. Isso seria trágico. Então, hoje nós já estamos num ponto, veja bem, que não é só questão de acabar com o desmatamento, a gente precisa ter floresta sendo regenerada. E como hoje a gente também tem desmatamento, inclusive da própria regeneração, é por isso que a gente tem que ter o objetivo do desmatamento zero. Porque quando a gente parar de desmatar, a gente dá chance a que a floresta possa se recuperar e garantir que a gente não perca essa maravilhosa, né, esse tesouro que a gente tem, que é essa bomba de geração de chuva e de água, além da conservação da biodiversidade, né, para todo o Brasil e a América do Sul. Tasso, na sua avaliação, quais os pontos que você destaca que já foram discutidos na COP27 e que o senhor acha que deve ser concretizado pelos países? Porque o mais importante é isso, é depois da COP27, aí sim os países seguirem a regra e seguirem o que foi acordado durante a reunião, não é isso? O problema aqui, sabe, é que não é nem tanto o que você decidiria esse ano para que possa ser implementado, é a discussão sobre aquilo que não está sendo implementado do que já foi acordado, como, por exemplo, essa questão dos recursos. É muito forte essa discussão aqui. Então, o que a gente espera é que possa pelo menos a gente abrir a agenda para essa discussão, né, das perdas e danos, da compensação dos países que estão tendo perdas irreversíveis, para que eles possam se reconstituir. Então, ainda temos esperança de que essa discussão possa avançar essa semana. Está duro, está difícil, mas esperamos que possa avançar essa semana. E tem essa discussão da agricultura, que eu falei que essa eu acho que certamente entrará na agenda para ter um programa de trabalho. E tem uma questão forte, que está no meio do processo de negociação, não tem nenhum texto ainda muito bem consolidado, que é esse tema de gerar planos de trabalho em cada país, que hoje a gente tem metas, né, 2025 e 2030. Então a ideia é que você tenha planos de trabalho que mostrem de forma mais clara cada país como ele vai chegar àquela meta que foi proposta, né, para fazer com que as coisas vão avançando em passos mais contínuos, né, e não só num tiro lá na frente. Então espera-se que a regulação, né, e a definição de como funciona mesmo esses planos de trabalho possa acontecer durante essa semana e a gente possa ter o monitoramento disso nos próximos anos. Um roteiro, né, Tasso? Um roteiro claro para a sociedade civil como um todo acompanhar. Eu acho que esse tema passou a ser tema geral, não mais dos especialistas, né? E as coisas estão muito... É porque cada um faz do seu jeito, né? Então precisa ter um mínimo de regramento para que possa ser comparável, né? Porque senão as coisas não ficam nem comparáveis, é difícil de acompanhar. Mas o que a gente sabe certamente, né? Isso o relatório do Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas mostrou semanas antes da COP, é que
mesmo com todos os esforços que os países estão fazendo, neste momento, a gente chegaria em 2030 com as emissões só 3% menores do que eram lá em 2015. Né? Então, é muito insuficiente. Nós precisaríamos estar cerca de 25% a 40% a menos, né, do que foi em 2015. Então, o esforço que precisa ser feito é muito maior do que o que a gente tem até agora. Então, cada país que puder aportar, né, para esse esforço é muito importante. E a gente espera, né, que o Brasil, com o compromisso do desmatamento zero, se o Brasil atingir esse compromisso, a gente reduz as nossas emissões em mais de 50%. Isso seria um exemplo para o mundo. Né? A gente já fez isso lá atrás, entre 2004 e 2012, e a gente pode voltar a fazer isso e ser um exemplo para empurrar o mundo, né? Para essa redução drástica que a gente precisa das emissões, para que a gente viva essa tragédia de ter mais do que 1,5 graus de aumento de temperatura. Nós já temos 1,1 grau de aumento de temperatura no planeta e a gente tem visto já os impactos dramáticos que nós estamos tendo em todos os países, inclusive no Brasil. Tasso Azevedo, coordenador técnico do Observatório do Clima, muito obrigada, meu caro. Foi muito bom te ouvir. Eu acho que aqui ninguém está fazendo alarmismo, mas nós estamos falando de uma realidade que está absolutamente exposta e mapeada, e essa conversa melhora a nossa conscientização e cobrança também, né, dos agentes públicos para que tomem as decisões corretas. Obrigada, um bom domingo para você. Vocês também, prazer em falar com vocês.